O tema dessa manhã é um chamado para o outro lado. Deus está nos chamando para o outro lado. E eu me lembrei que, chegando no finalzinho do ano de 2023, era uma semana também que eu estava buscando do Senhor algo para pregar. E eu acordei com um tema, era assim, o Senhor falava, olhe para o outro lado. E eu fiquei, aliás, não era um tema, era uma frase que eu acordei. E eu fiquei orando e buscando o Senhor o que era aquilo. E o Senhor me deu algumas coisas. E ontem, quando eu estava de novo pensando, e senti o desejo de trazer essa palavra, é como se eu olhasse para trás e o Senhor falava assim, lembra? Porque o ano de 2024 foi um ano de muita luta para mim, de muita dificuldade, de muita coisa, de muita... Não quero entrar em muito detalhe, mas foi muito difícil. Foi um ano muito difícil. Só que no finalzinho de 2024 e 2025, parece que o sol começou a raiar. Né? As coisas começaram a ficar diferentes, uma presença diferente, uma unção diferente, muitas coisas assim, sabe? Aquele amanhecer. Aí eu falei, entendi. Entendi qual era essa travessia, né, daquilo que o Senhor queria levar para nós. E chamado para o outro lado, irmãos, é o ser chamado para o novo que o Senhor tem. É ser chamado para um novo nível que o Senhor tem. É ser chamado para algo que para nós ainda é desconhecido, mas é um lugar de maior revelação de Deus, é um lugar de mais experiências com Deus, é um lugar de onde o Senhor quer nos provar e nos dar um novo tempo. Acontece que a gente ficar do lugar que a gente está é mais confortável. É o lugar que a gente já conhece, é o lugar que a gente já acostumou. Ainda que não esteja lá aquelas coisas, parece que, de uma certa forma, a gente se conforma com aquele lugar. Mas nós vamos entender aqui o que o Senhor quer falar conosco. Eu vou falar sobre duas situações onde Jesus fala para os seus discípulos que é para eles irem para o outro lado e o que acontece nessa ida até o outro lado. A gente vai perceber que o Jesus chama esses discípulos para ir para o outro lado porque ele tinha propósito, tanto na travessia quanto aquilo que aconteceria do outro lado, e o que aquilo proporcionaria na vida daqueles homens. E hoje, então, o Senhor também está nos chamando para a gente sair desse lugar que a gente está, talvez conformado até, talvez acomodado até, mas é um chamado do Senhor para nós irmos para outro lado. Há um propósito nessa travessia do outro lado. Há propósito quando nós chegarmos lá. Há propósito quando nós voltarmos de lá. Talvez muitos de nós já estejamos no meio dessa travessia. Mas o Espírito Santo hoje quer pontuar algumas coisas para nós. Para aumentar a nossa fé. Para aumentar a nossa certeza de que Deus é conosco. E que quando Ele pede algo para nós. E quando Ele quer nos levar até num lugar, num local desconhecido. Em tudo isso Ele tem esse propósito para nós. Coloquei aí só 2 versículos, depois a gente segue. As duas passagens são... duas situações, Marcos 4:35 e Mateus 14:22. Mas você pode deixar o Marcos 4 aberto, que depois nós vamos ler mais coisas dele. Então, Marcos 4:35, na NVI, diz assim, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. O outro texto diz, logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, o lado de cá pode ser confortável, mas do lado de lá, uma nova revelação te espera. Aleluia. O lado de cá pode ser confortável, mas do lado de lá, uma nova revelação de Deus nos espera. Deus nos chama para o outro lado para aumentar esse nível de revelação para nós. Você abriu aí o Marcos 4? Marcos 4, a partir do 34. Deixa eu abrir a minha aqui, que eu não abri. Marcos 4, 34. O Marcos 4, 34, vou colocar do 33.
ele está dizendo que Jesus usava muitas parábolas, né? Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la, né, para o povo, né? E o 34 diz que sem parábolas não lhes falava tudo, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Jesus deseja sempre falar para aqueles que são seus discípulos no particular. E aí diz, naquele dia, sendo já tarde, porque o que acontece naquele dia? Se você olhar desde o capítulo 4, por isso que é bom trazer Bíblia de papel, viu? Que a gente tem uma visão melhor, mais ampla. Se você olhar o capítulo 4, Jesus está ensinando por parábolas. Jesus está falando sobre a luz do mundo, Jesus está falando sobre o reino de Deus, comparando o reino de Deus como uma semente que vai ser plantada, que vai dar muitos frutos, que vai dar uma árvore grande, sobre o grão de mostarda. Jesus está ensinando sobre o reino de Deus, sobre fé, né? Podemos comparar o reino de Deus a um grão de mostarda, que quando é semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Jesus ensinava sobre fé, Jesus ensinava sobre o reino. E agora ele quer ensinar na prática para os seus discípulos. Então, o versículo 35 diz: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos passar, tem umas versões que vai estar para outra margem, outras versões que estão dizendo para o outro lado. 36, e despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos seguiram. Ora, o que acontece aí? Levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro, e os discípulos acordaram e disseram, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar. Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Então, tem muitas lições aqui que você guarde cada uma delas no seu coração, naquilo que você está vivendo. Primeiro, o Senhor nos chama da multidão para o barco. Por quê? Porque para a multidão ele fala em parábolas. Para a multidão ele fala num nível que eles conseguem aprender. Mas para aqueles que aceitam o desafio de chegar mais perto, de andar com Ele, de ser discípulos dEle, o Senhor então ensina de uma forma particular, Ele ensina de uma forma aberta, Ele ensina de uma forma mais forte, da qual a gente possa receber aquilo que Ele tem. Para os seus discípulos, Ele traz um nível maior de revelação. É diferente o falar para a multidão, que às vezes ainda não está entendendo as coisas, a multidão que só está querendo talvez um milagre, um benefício. É diferente para falar daqueles que estão se tornando seu amigo, daqueles que querem estar com Ele, daqueles que querem viver com Ele, daqueles que querem fazer parte dessa missão com Ele. Então Jesus chama esses para o barco e dá para eles um destino, nós vamos para o outro lado. Há um destino que o Senhor falou, nós vamos para o outro lado. E o que o Senhor ministra no nosso coração hoje é que há um chamado para nós entrarmos no barco do Senhor, porque Ele tem algo para revelar mais no nosso coração. É alguma novidade? Não, não é alguma novidade. Está tudo aqui, não tem novidade. É só que a gente não enxergou ainda. E aquilo que a gente não enxergou ainda, o Senhor quer abrir os nossos olhos, irmãos. Mas a gente precisa sair do nível que eu sempre falo, da multidão, para vir para os discípulos. Sair esses discípulos se tornarem amigos e se tornarem testemunhas do Senhor. O Senhor nos chama para o particular. O barco, Jesus entra nesse barco com eles. O texto diz que outros barcos começam a acompanhar junto. O texto diz que eles vão enfrentar situações difíceis ali. Mas o Senhor está chamando para o outro lado. Eu preciso levar vocês para um outro nível. Eu preciso mostrar para vocês o que eu vou fazer do outro lado.
É isso que o Senhor estava mostrando para eles. E eu quero dizer para nós que não tem, irmãos, como a gente viver algo novo fazendo as mesmas coisas. Não tem como a gente viver o novo de Deus fazendo as mesmas coisas. A gente fala, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero ter mais fé, eu quero ser melhor, eu quero ser mais parecido com Jesus, eu quero ter mais amor, eu quero ter mais calma, eu quero ter mais ousadia, eu quero ter mais coragem. Tá, e o que a gente está fazendo de diferente para isso? Talvez a gente está sendo os mesmos bons cristãos, frequentadores dos cultos de domingo da manhã, ou da igreja caseira, e glória a Deus por isso. Mas o Senhor, se nós queremos mais do Senhor, a gente precisa mudar um pouco. A gente precisa fazer coisas diferentes. O Senhor está nos chamando, a mim particularmente, alguns irmãos, e eu convoco a igreja toda para isso, para a gente jejuar mais. Ter mais tempo de jejum, mais dias de jejum. Eu falei outro dia aqui para vocês, eu ouvi algo, conversando com uma amiga, e entendi que o Senhor estava pedindo aquilo para a gente. E já tem aí, não sei, umas 6 semanas, eu acho, que a gente tem feito jejuns de 24 horas, querendo aumentar um pouco mais, e a gente começa a ver o Senhor corresponder. Então isso não é uma moeda de troca, eu faço, o Senhor me dá, porque o jejum, eu quero dizer, eu tenho saudade do Senhor, eu quero mais do Senhor. Então ele fala assim, é como se aquilo atraísse a presença do Senhor, e ele diz, eis-me aqui, eu estou aqui, você está com saudade, vamos matar a saudade. E isso está vindo sobre a igreja, então não dá para a gente viver outras coisas com o Senhor, fazendo as mesmas coisas. Porque andar com Jesus é movimento. Andar com o Senhor é movimento. E o Senhor está nos chamando para esse movimento. Então, querido, vamos colocar algo assim, uma metáfora. Tem um barco aqui hoje. E o Senhor está falando assim, você quer mesmo? Você quer mesmo algo mais? Você quer mesmo viver algo mais? Você quer sair desse lugar de conforto, de conformismo? Então vamos passar para o outro lado comigo. Vamos para o outro lado comigo. É agora que eu te tiro da multidão, que eu quero te ensinar. Não só com a minha palavra, não só com a minha teoria, mas eu quero te ensinar a viver na prática. O que é viver comigo? E a outra coisa é que a travessia, para um outro nível, normalmente ela vai envolver vento e tempestade. Então entrou no barco, ela vai envolver vento e tempestade. Por quê? Porque o Senhor precisa nos ensinar a ter fé. Porque o Senhor precisa nos ensinar a ter confiança. Porque o Senhor precisa nos ensinar a ter dependência. Porque o Senhor precisa fazer com que a gente entenda que quando Ele chama a gente para o barco, Ele tem propósito nisso. Quando Ele deu um destino, você vai para o outro lado, você não vai morrer no meio do caminho. Ele falou o destino e aquilo que Ele fala é verdade. É a verdade que o Senhor tem para nós, irmãos. Então, eu falei no começo, talvez tem gente que já está nesse vento. Talvez tem gente que já está nessa tempestade. Eu quero dizer, não se assuste, dá glória a Deus, porque o Senhor está fazendo algo grande na tua vida. Se você está sentindo um vento e tempestade, se você está sentindo que o seu barquinho parece que vai, parece que não vai, parece que você está vivendo nessa situação, quero dizer, irmãos, é tempo que o Senhor está se revelando mais para você. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Talvez pessoas aqui estão passando por vento e tempestade na sua saúde, por ventos e tempestades na sua família, por ventos e tempestades de crise na mente, de crise emocional, de crise em tantas áreas da sua vida. Mas hoje a minha oração é que o Senhor abra os nossos olhos e entenda que Ele nos chamou nesse vento e que esse vento tem propósito. Deus quer nos ensinar na prática o que é viver com Ele, porque Ele não é só o Deus que está escrito no livro, Ele é um Deus real, que anda com a gente, que fala com a gente, que toca a gente, que dá as direções. A Bíblia diz que, e nós lemos aqui, que o Senhor fala, vamos para o outro lado, mas de repente a tempestade está naquela travessia, os ventos estão naquela travessia. Como eu disse, outras pessoas pegaram outros barcos, mas só tinha um barco que Jesus estava dentro. Era o barco do discípulo. Talvez tem gente olhando para a sua vida de fora, até quer andar perto de você, quer ver o que está acontecendo,
E talvez eles recebam até a bênção por bônus, porque está perto de você. Mas é você que vai ter Jesus dentro do barco. É você que vai ver Jesus dentro do barco. E a Bíblia fala que os 4 evangelhos relatam essa palavra. Mateus vai dizer que o barco era varrido pelas ondas. O Marcos aqui que nós lemos, ele diz que o temporal de vento era tão grande que as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o barco já começava a encher de água. O Lucas, quando essa história, ele diz que a tempestade veio tão grande que eles corriam perigo de afundar. Aquele perigo era real, irmãos. E, todos nós conhecemos essa palavra. O perigo era real, mas Jesus estava dormindo na polpa do barco. O vento era grande. Imagina o vento para começar a entrar água dentro. Imagina a tempestade, os raios, os trovões e a água entrando. E a Bíblia diz que eles ficaram realmente apavorados. Eles ficaram apavorados. Como Jesus pode estar dormindo numa situação dessa? Nós vamos morrer. A certeza era de morte. O que você está passando? O que você está vendo? Quais são os medos que você está sentindo? Eu não estou aqui para apontar, porque ter medo é coisa de ser humano. E a gente ainda é humano. Tristeza é coisa de ser humano e a gente ainda é humano. Pavor é coisa de ser humano e a gente ainda é humano. É por isso que a fé é essa coisa louca que a gente não consegue explicar, porque ela foge à racionalidade humana. O que eu estou querendo dizer, irmãos, que eu posso imaginar que cada um de nós pode estar enfrentando as suas crises, e isso representa essa tempestade, e parece que tem horas que, cadê Jesus nessa hora? Cadê o Senhor nessa hora? Mas a Bíblia diz em Tiago, tende por motivo de muita alegria o passar por várias tribulações, porque essas tribulações vão produzir para você fé, esperança, fortalecimento, maturidade, avanço. Então, eu sei que está doendo, eu sei que não é fácil, eu sei que é complicado quando o vento bate, mas o Jesus que nos ama, Ele está produzindo para nós maturidade, fé, fortalecimento, estrutura, alicerce. E se Ele falou que nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar. Crente sofre sim. Crente perde sim. Crente passa por qualquer coisa que as pessoas do mundo passam. A diferença é que nós temos um Deus que quando a gente clama, Ele age e Ele faz. Então não é porque você está passando por um tempo de sofrimento que o Senhor te abandonou. Simplesmente Ele está nos chamando para um nível maior. Ele está nos chamando para Ele se revelar mais. O Salmo 119, o salmista diz, foi bom eu ter sido afligido. Foi bom eu ter sido afligido para eu conhecer a Tua lei, para eu conhecer a Tua palavra. Então, irmão, não é fácil falar no meio da tempestade, ai que bom, que gostoso. Não, a gente não vai conseguir falar isso. Mas já ela passa e você fala, que bom, que eu passei por isso, olha onde o Senhor me colocou do outro lado. Porque esse Deus, meus irmãos, quando a gente está de boa na lagoa, a gente não consegue ver Ele. A gente fica olhando para outras coisas. Então, às vezes é na tempestade que Ele vai conseguir se mostrar para nós. Outra coisa que a gente vê nessa palavra é como Ele vai se revelar para esses discípulos. A gente vê que os discípulos, eles têm alguma fé? A hora que está nessa tempestade, eles estão desesperados. E eles vão dizer para Jesus, Senhor, acorda, desperta, o Senhor não está vendo que a gente está perecendo? E Jesus vai se levantar e vai perguntar para eles o quê? Vocês não têm fé, não? Vocês não têm fé, não? E aí Jesus vai levantar e vai dar ordem ao vento e ao mar. E aí o que acontece com eles? Quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Eles já andavam com Jesus. Eles já tinham visto muitas coisas de Jesus. Já tinham visto muitos milagres. Mas ainda eles não conheciam. Não tinham ainda a revelação do poder tão grande de Jesus sobre a natureza. E quando que eles recebem essa revelação desse poder? No meio dos ventos e da tempestade. É naquela hora que a fé só está o resto.
que Jesus vai se mostrar. Então, reprovados no teste da fé, mas mesmo assim, pela graça, Jesus se revela. Irmãos, tem hora que a nossa fé está tão pequenininha e a gente precisa orar: Senhor, aumenta a minha fé. Eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor é por nós, eu sei que o Senhor tem promessa, eu sei que o Senhor falou que a gente vai chegar do outro lado, mas parece que eu não estou conseguindo crer, Senhor. Parece que eu não estou conseguindo crer. Mas o que existia na vida desses discípulos, não é que eles não tinham nenhuma fé, não, eles tinham um pingo. Porque o pingo que eles tinham, eles acordaram Jesus. Jesus vai precisar fazer alguma coisa. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai fazer alguma coisa. O desespero tomou conta, mas Jesus foi. Quando Jesus ministra algo para mim e para você, irmãos, ele vai colocar a gente no meio do vento para a gente viver na prática, para a gente é aprovado para tudo isso. A água entrando no marco. Quem aqui tem se desesperado com os fatos que tem visto? A gente desespera. Está desesperado com aquele negativinho que está lá? Aquele pontinho de menos na sua conta? Com o que você está desesperado? Eu não sei. Cada um tem alguma coisa. E Jesus disse para eles no versículo 38. Porque vocês estão com tanto medo. Vocês ainda não têm fé? Por que vocês ainda estão com tanto medo? E o medo aqui significa um medo covarde. É um medo assim, eu não vou fazer nada, não vou nem sair desse lugar. Mas o que o Senhor está trazendo para nós nessa manhã, irmãos, é que Ele colocou e nos chamando para entrar dentro de um barco. Esse barco está em movimento, está tudo estranho, está tudo esquisito, está tudo trazendo muito medo, mas se tem um pingo de fé aí na sua palavra, no seu coração, se tem um pingo de fé, hoje é manhã de clamar. Porque eu sei que Deus faz muito além do que nós pedimos ou do que nós pensamos, pelo poder dEle que em nós opera. Ah, Senhor, eu não estou vendo, eu não estou conseguindo, mas eu clamo ao Senhor: vem me socorrer. Senhor, vem mudar essa história, vem mudar essa história. Eles viam Jesus dormindo, eles ainda não tinham total revelação de quem o Senhor era, porque a Bíblia diz que Deus não dorme, Ele não dorme, não cochila, não tosqueneja. Ele é Deus que está de olhos abertos em todo o tempo. Aleluia, eles tinham o Salmo 121, sim, eles tinham isso, quando eles conheciam, eles eram judeus, mas naquela hora eles não conseguiam ver. Eu sei que eu e você temos ouvido testemunhos, temos ouvido palavra, já vivemos milagre na nossa vida, já vivemos tanta coisa, mas parece que no meio da tempestade a nossa fé vai embora. O Senhor só está querendo mostrar para você, no meio dessa tempestade, algo dele que você ainda não viu. É esse o propósito. Ele quer nessa travessia te revelar como algo que você ainda não viu. Então ele tinha fé quase nada, mas a graça. Bom, essa fé está tão pequena, mas mesmo assim eu vou mostrar para eles o meu amor por eles. Eu vou mostrar para eles o meu domínio. Eu vou mostrar para eles aquilo que nós conhecemos na palavra, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Os ventos e as tempestades estão contribuindo para o seu bem. Eu vou mostrar para eles. Eles não têm fé, mas a minha graça, o meu amor preciso revelar. Eles precisam me conhecer. Eles precisam conhecer o tamanho do meu poder, que quando eu falo para o vento para, ele para. Que quando eu falo para o mar fica quieto, o mar fica quieto. É esse Deus, irmãos, que está no controle da tua vida. Então no meio da tempestade, então no meio do vento que você está, eu posso te garantir, se você tem Jesus no seu coração, eu posso te garantir que está tudo bem. Está tudo bem, pela palavra do Senhor. E sabe o versículo 41? Diz assim depois, né? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Aquela hora eles estavam com medo porque eles clamaram por Jesus. E agora estão com medo ainda. Só que agora é diferente. Eles estão possuídos de grande temor. E esse grande temor aqui não é um medo covarde, mas é um temor reverente. Quem é esse Jesus? Uau! Quem
quem é esse Jesus? E é isso que vai acontecer no meio dessa travessia para esse novo tempo de revelação, de experiência que Deus está te chamando, irmão. Não tem como chegar lá sem não ser provado. Eles viram a autoridade de Jesus, porque o Senhor estava preparando esses homens para grandes obras. Deus quer te preparar para obras maiores. Deus quer te preparar para obras maiores. Deus quer dar testemunho para você conversar com outras pessoas. Então, eles precisavam chegar do outro lado e chegaram. O que esperava eles do outro lado? A Bíblia está aberta aí, eu não vou ler tudo, mas qual que é o tema aí do capítulo 5? A cura do endemoniado gadareno. Gadara era uma cidade de gentios, de pessoas idólatras, feiticeiros. Esses discípulos de Jesus, eles eram judeus, conhecendo agora o Cristo. Eles pisar num lugar desses, para eles já era anormal. Agora, não só estão chegando numa terra de gentios, como lá tem um moço que está endemoniado, preso às correntes, e o que ele tem na vida dele são simplesmente legião de demônios. São muitos demônios aprisionando aquele homem. E Jesus vai libertar. Jesus vai libertar aquele homem. A ponto de que as pessoas da cidade depois vão ver esse homem são, limpo, normal, e não estão acreditando que é o mesmo homem. Porque Jesus foi para o outro lado para expulsar os demônios. Então aquela travessia que o Senhor permitiu o vento e a tempestade para revelar o poder dele para aqueles discípulos, eram também algo espiritual, porque existia uma legião de demônios a ser vencidas ali na frente. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Sim, uma grande guerra espiritual. Mas nós não precisamos temer os demônios. Nós precisamos receber revelação de quem Jesus é. Porque quando a gente tem a revelação de quem Jesus é, a gente entende que os demônios, eles são colocados debaixo dos pés daqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Era isso. O outro lado é para que eles entendessem o poder sobre demônios. O outro lado era eles entenderem que eles precisavam ir além das barreiras do judaísmo. Era o novo vencendo o poder do maligno. Era o novo entendendo que do outro lado pode estar oprimido, pode ser o que for, mas quando eu passei por uma tempestade, onde Jesus deu ordem aos ventos, onde a minha fé foi provada, onde eu recebi uma maior revelação do Senhor, uma maior autoridade de Deus veio sobre a minha vida, e do outro lado, Satanás não vai mais me amarrar, e do outro lado, as coisas na minha vida vão ser diferentes. É para isso que o Senhor está nos chamando, igreja. Nós precisamos avançar para um nível onde as batalhas espirituais, nós vamos batalhar, mas nós vamos vencê-las com sabedoria, autoridade, poder, testemunho. É para esse lugar. Vamos para o outro lado. O que acontece com esse homem que é liberto? Ele quer ir embora com eles. Deixa eu ir com vocês. E Jesus fala, não, fica aqui. E vai contar para todo mundo o que aconteceu com você. Então não era o caso só de libertar um moço possesso de demônios, mas era o caso de o evangelho chegar numa cidade onde as portas eram fechadas. Estão entendendo? Vocês estão entendendo o que tem do outro lado? Vocês estão entendendo quantas portas abertas estão do outro lado? Vocês estão entendendo que no meio desse vento e tempestade, o Senhor quer se revelar mais a nós, provar a nossa fé. Deus está nos chamando para um novo nível. Tem muito endemoniado gadareno no Rude Ramos. Tem muita coisa aí fora, irmãos. Tem muita coisa para ser feita aí fora. E nós estamos passando no vento, nós vamos ver a glória de Deus e nós vamos ser esse instrumento do Senhor para isso que vai acontecer do outro lado. Em nome de Jesus. Eu tenho que sair desse lugar confortável. E aí, quando isso acontece, o gadareno vai ficar lá pregando o evangelho em Gadara. E ali era uma região de 10 cidades. Era só 10 cidades que ia receber o evangelho. E quando eles voltam, o outro é voltando para o outro lado, agora estão prontos para mais. Então, querido, quando você for para o outro lado com Jesus, você vai voltar. É poder de Deus. Marcos 5. Então, nós vimos o endemoniado gadareno. Versículo 21. Não, acho que é mais. Bom, os outros evangelhos vão dizer mais. Aqui ele vai falar, a cura, o pedido de Jairo e a cura da mulher enferma.
foram enfrentar uma batalha, tudo isso, o que acontece ali? O Jairo chega, minha filha está doente, vai morrer. Chega a mulher do fluxo de sangue, aquela coisa toda, toca em Jesus, a mulher é instantaneamente curada. E Jesus agora vai para a casa do Jairo, vem comigo Pedro, Tiago e João. E aí o que eles veem é o Senhor ressuscitando uma menina. Então eu quero dizer para nós, irmãos, que quando a gente está disposto a entrar com Jesus e receber o chamado para o outro lado, o nosso retorno é que a gente começa a ver mais ainda os milagres acontecer. O Senhor começa a mostrar ainda coisas maiores. Deus está te chamando para coisas maiores. Então, querido, vamos sair desse lugar em nome de Jesus. Vamos sair desse conformismo em nome de Jesus. Vamos estar dispostos a viver coisas diferentes para viver o mais de Deus em nome de Jesus. Deus está nos chamando para isso. E aqueles que temiam os ventos agora temem a autoridade daquele que tem poder sobre os ventos e sobre os demônios. É isso. É isso, a gente começa a vencer o medo do vento. E a gente tem temor daquele que tem poder sobre todas as coisas. A outra palavra, quero pedir para você abrir Mateus 14, que vai falar também sobre o outro lado. Tu chamas estrelas no céu pelo nome e conta os grãos de areia do mar. Onipotente é o nosso Deus, a Ele a glória. Tu chamas estrelas do céu pelo nome e conta os grãos de areia do mar. Onipotente é o nosso Deus, a Ele a glória. Eita, Deus lindo. Acharam Mateus 14? Então, aqui no Mateus 14, já é um outro tempo, já passou um bom tempo dessa experiência da tempestade no mar. Nessa tempestade que Jesus dormia no barco. Eles já passaram por essa experiência, eles já foram bastante usados pelo Senhor. Tirei o lugar aqui. Eles já foram bastante usados pelo Senhor, eles já saíram pregando o reino de Deus, eles já saíram eles mesmos expulsando demônios, eles saíram eles mesmos curando enfermos. E eles já estavam fazendo o que Jesus fazia. Já estava bom esse nível? Já está bom esse nível? Sempre tem mais, irmão. Sempre tem mais. Sempre tem mais. Eu não sei qual nível que você está, mas eu quero dizer que sempre tem mais. O Senhor está sempre chamando para mais. Agora o Senhor vai chamar eles para 2 lugares, um depois do outro. Vamos para o deserto e depois vamos para o outro lado. Olha cada lugar que Jesus gosta de levar a gente. Mas é para a gente ver o poder dele, é para a gente receber mais revelação. Então, aqui no capítulo 14, João Batista havia morrido. E trouxeram para Jesus essa notícia que João Batista havia morrido. E no versículo 12 diz: então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e sepultaram e anunciaram isso a Jesus. Versículo 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. E ao saberem disso, quem que seguiu de novo? As multidões. E aí é o milagre da multidão, da multiplicação de pães. Vamos para o deserto, galera. Vamos para o deserto. O outro evangelista vai mostrar que Jesus vai para o deserto para ter ali uma reunião com os seus discípulos. Vão para o deserto e o povo foi para lá. E o povo está com fome. E Jesus, então, está mais uma vez chamando essas pessoas para um novo nível. Ô, Senhor, eles estão com fome. Vamos mandar eles embora porque está tarde, não tem onde a gente comprar pão. E o que Jesus vai falar? Dá vocês pão para eles, dá vocês o que comer para eles.
E o evangelista João fala assim que Jesus falou isso justamente para experimentar eles, justamente para provar eles. E eles vão tentar dar um jeito ali, porque Jesus ensina assim, irmão. É no meio da prova, é no meio da hora que não tem, é na hora que está faltando. E aí eles vão tentar várias formas, até que alguém chega, André chega e fala, ó, tem um menino com 5 pães e 2 peixes. E aí eles vão contemplar a multiplicação dos pães e peixes. Eles vão ver com os olhos deles agora o poder de Jesus de multiplicar pães e peixes, e uma multidão ali de 10.000 pessoas por baixo, come e sobra 12 cestos cheios de pão e de peixe. E a Bíblia diz que eles ficam com temor, eles ficam extasiados de ver o poder de Jesus, multiplicando pães e peixes. E ali estão vendo o Senhor usando a vida deles para esse milagre. E aí eles viram, não creram no início, viram essa bênção da multiplicação de pães. E aí, quando as pessoas veem a multiplicação de pães, a revelação não é só para os discípulos, a revelação é para a multidão toda. É uma multidão de judeus, e os judeus conhecem bem a palavra, e eles sabiam que Moisés disse que viria um profeta maior do que ele, e eles sabiam que no deserto caiu o pão do céu. Agora esse daqui pega o pão e multiplica, esse é aquele que Moisés falou. Eu acho que é ele mesmo, pode ser ele o Messias que a gente está esperando, aquele que vai nos livrar dos romanos. Aí a Bíblia diz em João 6, 14 e 15, que quando as pessoas viram os sinais que Jesus tinha feito, disseram, esse é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. E Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força, então ele se retirou outra vez e foi sozinho para o monte. Então ele veio para o deserto, mostrou o poder dele. Agora ele vai sozinho para o monte, porque não é hora dele ser feito rei por ninguém. Só que ele dá agora uma ordem para os seus discípulos, no versículo 22 do capítulo 14. Logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem aonde? E fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. As multidões são despedidas, irmãos. E os discípulos são colocados aonde Jesus quer ensinar melhor. Então, de novo, a gente vê que o ensinamento para os discípulos é diferente da multidão. O convite de Jesus, eu falo mais uma vez, vamos deixar de ser plateia. Vamos se envolver naquilo que Ele está fazendo. Vamos sentar na mesa para ouvir Jesus. Vamos ser Maria que senta aos pés deles para ouvir. Vamos ter fome e sede da palavra. Vamos ter relacionamento com o Senhor. Vamos prestar culto e não assistir culto. Vamos fazer parte das coisas, em nome de Jesus. E o outro lado era um outro nível. É mais um nível, é mais um ensinamento, é mais uma revelação. Irmãos, nós não vamos viver uma tempestade, um vento na nossa vida. A gente vai viver de vento em tempestade e bonança, vento em tempestade e bonança, vento em tempestade e bonança, até que Ele venha. Mas acontece que cada vento, tempestade e bonança, nós vamos conhecendo mais a Ele. Nós vamos crescendo em fé, nós vamos tendo experiências gloriosas, experiências maravilhosas. E eu quero dizer e te encorajar e pedir que o seu coração seja cheio de fé. O Senhor quer se mostrar mais para você. O Senhor quer usar mais a tua vida. O Senhor realmente quer transformar o seu interior. O Senhor te ama, Ele não te esqueceu, não te isolou. Deus está te chamando para mais. Então obedece, entra no barco, você vai viver. Deixa de pensar que acabou. Deixa de pensar que acabou. Então a gente vê mais uma vez o Senhor chamando e dando um destino. E se o Senhor der um destino, eles vão chegar. Se o Senhor falou algo para você, você vai chegar. Se o Senhor falou que você vai, você vai. Se o Senhor falou que você fica, você fica. Deus falou, ponto final. Eles tinham um destino, então era óbvio que eles não iam de novo acontecer isso. E aí outra vez, o que acontece na travessia para o outro lado? O que acontece na travessia para um nível maior? O que acontece? Ventos e tempestades. E aqui, só que Jesus não foi nesse barco. Jesus ficou. Mas Jesus deu para eles uma ordem. Entra no barco e vai para o outro lado. Obediência, Jesus está nesse negócio. Ainda que ele ficou. A Bíblia diz que, vamos ler tudo, né? Só ler um versículo não dá.
Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra. Há quem diga que é 5, 6 quilômetros já. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Não é porque Jesus falou que você foi, que você está na direção e na obediência, que não vai ter vento. Entendeu? Estão na obediência, não estão, não estão. Fizeram o que Jesus pediu. Vento contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, ande sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, porque você duvidou. E subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que adoravam, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Esse é o Filho de Deus. É madrugada. Eles já não tinham discernido que Jesus era poderoso para multiplicar pão. Acabou de ver um milagre tremendo. Acontece isso com você? Acontece isso contigo? E aí, só que agora não, mas outra vez deu certo. Ele estava no barco, ainda que estava dormindo, mas agora a gente está sozinho. E muitas vezes a gente se sente assim sozinho, e aí o vento está soprando contrário, eles estão muito longe, e agora Jesus não veio. Mas eu quero dizer para mim e para você que os milagres de Jesus normalmente são imprevisíveis. Eles não são previsíveis, nunca são previsíveis. Jesus fez daquele jeito, ele vai fazer assim. Não, querido, então não tema, ele vai fazer algo novo, extraordinário, mas que ele vai fazer, ele vai fazer. Ele vai fazer. E agora, quando eles estão com muito medo, o que Jesus faz? Ele vem no meio da madrugada, que é na hora que ninguém mais está esperando. É de noite, é escuro, mas no meio da madrugada, Jesus vem andando sobre as águas, quando eles não esperavam mais socorro. Vocês acham que ele estava esperando socorro? Acham? Vocês acham que eles estavam achando que eles iam afundar ali no meio? Já tinha esquecido, né? Vai para o outro lado. Não estão esperando socorro. Então tem hora que a gente não está nem esperando, Jesus vem surpreendendo, lá vem ele, andando sobre o mar. Eles estavam cansados, eles estavam naquela situação que esgotados. E eu quero dizer para você que está esgotado, que está cansado, que parece que não aguenta mais, que parece que tudo dói, que parece que você está ficando até doente fisicamente, emocionalmente. Eu quero te dizer que Jesus vai vir te socorrer. Ele vai vir te socorrer. Ele vai vir nos socorrer. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, o mesmo para sempre e eternamente. E ele vai superar todas as suas expectativas, toda a sua imaginação. Como será que Jesus vai fazer? Será que vai fazer? Eu quero te dizer profeticamente que Jesus vai te surpreender, como surpreendeu esses homens aqui. Ele virá, porque ele sempre vem, irmãos. Ele sempre vem, e ele vem agora caminhando sobre o mar. Sabe por que ele vem caminhando sobre o mar? Porque esse era um mar que estava ali causando medo e ameaça. Ele está dizendo que ele domina sobre tudo. É sobre isso daqui que vocês têm medo? Sobre isso eu ando por cima. Sobre isso eu ando por cima, para dizer que eu sou o Deus de vocês. Aleluia. Ele domina sobre tudo, irmãos. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Sabe aquela traição? Sabe aquela humilhação? Sabe essa situação toda? Ele domina sobre tudo. Sobre tudo. E olha o amor dele. Olha o amor dele. Ele não chega de longe e fala assim: peraí, galera, eu vou acalmar aqui. Não.
Ele, antes de acalmar o vento, ele quer acalmar o coração daquelas pessoas. Antes de acalmar o vento, o Senhor vai acalmar o teu coração. Com qual palavra? Oh, sou eu! Não tenham medo, porque eles acharam, vem ali um fantasma. Vem ali um fantasma. Eu acho que no meio da nossa luta a gente não consegue discernir o que é Deus, o que é o capeta, o que é qualquer coisa, porque a gente ficou desnorteado. Mas a voz do Senhor dizendo, sou eu. Não tenham medo, acalma o coração. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor, ó Deus, traga essa paz em cada coração aqui, e em cada coração que assiste essa mensagem. Oh, sou eu. Sou eu onde você não esperava que eu chegava. Sou eu dominando aquilo que te afligia. Não tenham medo. Não tenham medo. Sou eu. Sou eu. O Senhor quer acalmar a sua tempestade interna primeiro, irmão. Antes de acalmar a tempestade externa. Ah, Jesus, organiza os pensamentos dos meus irmãos. Acalma esse coração agitado dos meus irmãos, Senhor. Deus, traz a confiança da sua presença, Senhor. Eu sei que não é fácil entrar no barco para ir para o outro lado, Senhor. Oh, Deus, mostra para eles que esses fantasmas não existem, Senhor. É tudo ilusão, é tudo mentira. Não existem fantasmas, irmãos. Existe um Deus que veio te socorrer. E outro ponto é que a obediência, por outro lado, nos dá a oportunidade de viver experiências extraordinárias. Quando Pedro vê que Jesus diz que é ele vai falar, Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda andar sobre as águas. Um pedido mais louco e mais cheio de fé. Eu também quero andar sobre as águas. Pedro estava começando a entender que o que Jesus fazia, a gente também pode fazer, porque é uma realidade. E Jesus ensinou, depois vocês vão fazer as obras que eu faço. Vão fazer maiores ainda. E o interessante é que Jesus não parou o vento para o Pedro vir sobre as águas. Espera aí, Pedrão, vou deixar mais fácil para você. Pá, vê se você consegue agora. Não, você quer mais de mim? Você quer viver o que eu faço? Você quer viver nessa dimensão? Você quer viver o que eu tenho para você? Você quer ter experiências? Então começa a andar sobre as águas também no meio do vento. Começa a andar sobre as águas também no meio da tempestade. E o Pedro veio, mesmo sobre o mar agitado, irmãos. A gente sabe que deu uma titubeada. E tem gente que prega a titubeada de Pedro, em vez de pregar a fé do homem. Andou sobre as águas. Quem andou depois de Jesus? Ô, Pedro, mas toma aquela bronquinha básica, né? Que fé pequena é essa? E coloca de novo Pedro no barco. Que hora que a tempestade cessa? Olha aí que hora que a tempestade para. Subindo ambos no barco, o vento cessou. Jesus veio. Deixei vocês só um pouquinho, esse sustinho aí, para mostrar mais para vocês, para mostrar o meu poder, para mostrar para vocês o que eu posso. E eles vão dizer, verdadeiramente este é o Filho de Deus. É um chamado para crescer em fé, é um chamado para crescer em revelação, há um chamado para crescer em experiências, há um chamado para crescer em estrutura, para suportar vento e tempestade. E o que acontece quando chega do outro lado? O outro lado, o Senhor vai trazer ainda mais revelação. Porque quando eles chegam do outro lado, em cada evangelho aqui vai dizer... O João é mais específico. Quando chegam do outro lado, o povo que comeu o pão lá da multiplicação está seguindo Jesus e percorrendo atrás de Jesus porque eles querem mais pão. E o que vai acontecer nessa mensagem? Jesus vai revelar: o pão que vocês comeram aí perece. O pão que Moisés, que veio
que comeram no deserto pereceu. Eu preciso dizer algo para vocês agora. Eu sou o pão da vida. E aquele que comer de mim não terá fome. Aquele que comer a minha carne e o meu sangue, esse tem parte comigo. Esse vai ter a vida eterna. Porque aquele que comer a minha carne e o meu sangue, eu estarei nele e ele estará em mim. O Senhor está chamando aquelas pessoas para um nível maior de relacionamento. É um relacionamento de aliança. É comer o meu corpo e o meu sangue. É ter aliança de sangue com Jesus, aquele que deu a vida por nós. E nós sabemos o que acontece aqui. As pessoas falam: que loucura é essa? Que comer sangue, de comer carne. Quem é esse? Esse é o filho do José, da Maria. Quem que é esse? Está querendo dizer que ele desceu do céu? Que negócio é esse? E a Bíblia diz que a partir daquele dia, muitos que eram discípulos de Jesus, que Jesus não tinha mais 12, abandonaram ele. E para aqueles que entraram no barco, enfrentaram mais uma tempestade, viram o poder de Jesus sobre as águas, viram que ele é o Filho de Deus. Jesus disse: vocês querem ir embora também? Pode ir. Só que não tinha mais jeito. Tudo que eles viram nessa travessia, tudo que eles tinham visto até ali, a revelação aumentou. Não tem como viver sem o Senhor. Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aleluia! É este o lugar que o Senhor nos levou, para um lugar de fazer aliança. Então, irmãos, chegar do outro lado é aumentar o nível, é aumentar a revelação. Deus está nos chamando para fazer aliança. Chega de viver com Jesus de qualquer jeito. Chega de ser coleguinha de Jesus. Ele está nos chamando para sermos amigos, discípulos e testemunhas. É tempo de tomar decisão, é tempo da igreja acordar. É tempo da gente sair da multidão, que a multidão sempre fica para trás. É discípulo que entra no barco, que vai junto com Jesus. Jesus está nos chamando para esse tempo, onde os vendavais vão vir, mas eles vão cessar. É tempo da gente celebrar cada provação. Eu sei que é difícil, mas o Senhor está nos chamando para crescer. O Senhor está nos chamando para avançar. O Senhor está nos chamando para mudar de nível. Há um outro lado desconhecido, mas eu posso garantir para você que você não vai ser mais a mesma pessoa. Que você não vai ter mais o mesmo nível de fé. Eu posso garantir para você que o seu retorno, depois de chegar do outro lado, vai ser uma vida frutífera. Você vai ser um canal de bênção e de milagre. Ah, irmão, você não vai ficar desesperado mais toda hora com tempestade. Jesus está nos chamando para esse nível de avanço, de amadurecimento. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus, para nós orarmos.